PEC 14 é justamente essa valorização com aposentadoria especial, com garantias para esses trabalhadores. Viva o SUS, viva aqueles que todos os dias constroem as cidades brasileiras. Que esses homens e mulheres vão poder se aposentar como se aposentam os professores. Os senhores que estão agora nas galerias estão sendo enganados. Requerimento número 4166/2025. Aproveitando para cumprimentar aqui todos os agentes de saúde presentes, agentes comunitários também de endemias que estão nas galerias, porque agora começamos verdadeiramente a votação. Eu quero cumprimentar todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia que estão acompanhando essa sessão. E essa Câmara tem a oportunidade de dar um gesto para o povo. Porque não adianta dizer que valoriza o SUS e não valorizar os trabalhadores do SUS. Não adianta dizer na pandemia que os trabalhadores da saúde são heróis e não valorizá-los adequadamente. A PEC 14 é justamente essa valorização com aposentadoria especial, com garantias para esses trabalhadores que estão ali no campo, no dia a dia, combatendo a epidemia de dengue, acompanhando as famílias nas periferias desse país. Por isso, nosso voto vai ser sim a PEC 14 e queremos conclamar que essa seja a posição majoritária da Câmara dos Deputados. É curioso, quando se trata de discutir isenção fiscal, benefícios fiscais para grandes empresas, para alta burguesia, há uma força irresistível no Congresso Nacional para aprová-las, em nome da economia nacional. Ora, economia no seu sentido primário e original é cuidar bem das pessoas que vivem em cada país e, sobretudo, dos seus trabalhadores e servidores que cuidam dessas pessoas. Como essa noite engrandece o trabalho do parlamento, mas mais do que isso, nos mostra que a democracia vale a pena a cada segundo, que a luta popular vale a pena a cada segundo. Vocês são a base de sustentação do nosso sistema. E dizer que a gente não está apenas votando um PLP, não. Nós estamos votando uma PEC, mudando a Constituição para garantir duas coisas básicas, deputado Zé Neto. Duas básicas. Primeiro, que esses homens e mulheres que estão no meio da rua, salvando a vida das famílias desse país, vão poder se aposentar como se aposentam os professores. Vão existir como existem tantos profissionais desse país. Segundo, para dizer que eles vão ter direito a não implorar para não ser demitido, porque mudou o prefeito, mudou a cabeça política. Viva os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia. Vamos aprovar hoje a PEC 14, garantir essa conquista para as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Viva o SUS, viva aqueles que todos os dias constroem as cidades brasileiras, merecem respeito, valorização, direitos trabalhistas e avanço no que diz respeito aos direitos da população e não mais retrocesso. É isso que se espera da Câmara. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero primeiro deixar muito claro aqui, e não é a primeira vez que eu falo isso, que eu exponho isso sobre um projeto, sobre uma proposta. Os senhores que estão agora nas galerias estão sendo enganados. Esta proposta que está sendo votada agora, e o plenário sabe disso, o relator sabe disso, o presidente sabe disso, os líderes sabem disso, não tem previsão orçamentária. E quando não tem previsão, isso é derrubado pelo Supremo no outro dia. Essa casa, por 2 vezes, já aprovou propostas de emenda à Constituição da mesma maneira. Sabe o que adiantou? Absolutamente nada. A boa notícia que eu tenho para vocês é que dá tempo de corrigir. O relator, se quiser fazer de verdade com que os senhores tenham direito ao que está sendo vendido para vocês, pode apresentar a fonte de financiamento. E eu trago aqui para vocês várias que podem ser trazidas. A estimativa de impacto do governo é de R$1 bilhão por ano.
As emendas parlamentares custam 50. Se tirar 1 bilhão dos 50 das emendas parlamentares, essa PEC não é inconstitucional. A venda de apartamentos funcionais, projeto, aliás, que tanto eu como o deputado Mendonça apresentamos ainda lá atrás, renderia 2 bilhões para os cofres da União. Se colocar no texto, essa PEC não vai ser derrubada amanhã, vocês vão ter o direito de vocês garantidos. O que eu quero deixar muito claro é que os senhores estão sendo enganados. De propósito não estão colocando a fonte de financiamento porque eles não querem garantir esse direito para vocês. Eles querem o voto de vocês. Porque durante a eleição, essa emenda constitucional não vai ser derrubada. Quando passar e eles foram eleitos com os votos dos senhores, aí ela vai ser derrubada e os senhores não vão ter direito a nada do que eles estão fingindo aprovar aqui para vocês. Isso é populismo e demagogia pura. Viola o 113 do ADCT, viola o 37, inciso 2º, viola o artigo 61 e todos eles sabem disso e estão fazendo de propósito para enganar cada um de vocês. Existe fonte de financiamento. Super salário de juiz, de promotor, 15 bilhões ao ano. Se cortar, dá para pagar 15 vezes o custo desse projeto. Dá tempo de colocar no relatório, mas não vão colocar. Sabe por quê? Porque a intenção não é ajudar vocês. A intenção é enganar. A intenção é conseguir o aplauso e o voto de vocês agora e para as próximas eleições, sabendo que esse texto vai ser derrubado. Vocês podem não gostar de mim, vocês podem me vaiar, vocês podem virar as costas a mim, vocês podem até trabalhar e fazer com que eu perca as próximas eleições. Mas quando esse texto for derrubado e vocês virem que a quem vocês estão emprestando o apoio de vocês foi para enganar, foi para mentir, vocês pelo menos vão ver que no passado eu tive razão. Então eu não vou dar um voto populista, eu não vou dar um voto demagógico. Aliás, tem muito deputado nessa casa que adora dizer: ah, o Kim só vota com a rede, ah, o Kim só vota com a onda. Esse é um voto que me tira votos nas eleições. Esse é um voto impopular. Esse é um voto que ninguém gosta de dar. Mas é o voto sincero, daquilo que eu acredito. Porque eu não vou fazer parte de uma farsa que não apresenta a fonte de financiamento de propósito para enganar pessoas que infelizmente não estão enxergando que esse texto é um embuste. Digo mais, no sistema previdenciário como nós temos hoje, e eu tenho moral de falar porque não só abri mão da aposentadoria especial parlamentar, como apresentei emenda para acabar com ela, e ela acabou na reforma previdenciária, porque privilégios de parlamentares e de juízes e de promotores e de outros que têm altas aposentadorias fazem quebrar a Previdência. Não só não há fonte de financiamento para essa, como todos os trabalhadores em poucos anos não vão conseguir se aposentar por causa da quebradeira do sistema, porque esse parlamento se recusa a acabar com o privilégio. Então meu voto, presidente, é não. Quanto presidente da casa, quero dizer que nós estamos hoje extremamente realizados em poder estar aprovando essa emenda à Constituição que reconhece o trabalho dos senhores e senhoras em favor da saúde pública do nosso país, em favor do nosso Sistema Único de Saúde. Está encerrada a votação. Sim, 446, não 20. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 14 de 2021. Deputado, o senhor mencionou, entre outras coisas, uma dificuldade orçamentária. Manifestou-se contrário a essa PEC. Pode explicar para a gente, por favor? Posso, porque na realidade está sendo aprovada, né, benefícios previdenciários para agentes comunitários de saúde. E não há problema nisso. O problema é enganar esses agentes comunitários aprovando um texto que é patentemente inconstitucional, porque viola o artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias, que não apresenta nem impacto financeiro, nem fonte de financiamento. Então é um populismo barato,
de parlamentares que vão votar a favor desse texto, para serem aplaudidos hoje, para ter um apoio desses trabalhadores nas eleições do ano que vem, mas que sabem que amanhã esse texto vai ser derrubado pelo Supremo, como tantas outras PECs sem impacto orçamentário foram derrubadas. Então, e eu apresentei alternativas. Dá para vender apartamento funcional de deputado, dá para cortar a emenda parlamentar de deputado, dá para cortar a verba indenizatória de parlamentares, da cota parlamentar, da verba de gabinete. Agora, isso ninguém quer, né? Promover os cortes aqui dentro para garantir o benefício, eles não querem. Então, eu não vou participar de um teatro para enganar trabalhadores, dizendo que eles vão ter um benefício que daqui a 2 anos vai ser derrubado.